Bem, tudo bem? Obrigado. Como é que tá? Tudo bem? Beleza? Soubesse do Beleza, obrigado. Valeu, obrigado. Feliz de estar de volta, muito obrigado pelo apoio de todos. Como sempre, a torcida é muito importante nesse momento. Agradeço de coração, no máximo que eu posso fazer agora, e o mínimo é correr bastante e me dedicar. Tamo junto, obrigado. Vamos embora, amanhã tem Mengão. O retorno é justamente em um momento que o Flamengo passa por uma instabilidade. 3 jogos sem vencer, ataque em baixa, e a gente quer saber da torcida rubro-negra. Gabigol deve voltar como titular ou no banco? Como titular, claro. Nosso maior ídolo. Tenho certeza que ele vai dar a volta por cima e trazer muitas alegrias para nossa nação, que é o Flamengo. A gente tem que saber que na hora de decidir pra gente, flamenguista, ele vai lá e decide. Então eu tô muito feliz com a volta do Gabigol. Ele tem que colocar, ele tem que acordar, né? Tá vendo que o ataque não tá funcionando, o homem gol tá aí. Pra mim é indiferente, porque eu, na verdade, eu não gosto dele. Eu sempre achei ele um cara que faz aquele carnaval todo, quando faz o gol, mas ele não é eficiente. Eu sou muito mais o Pedro, o meu Henrique, do que ele. Mesmo ele sendo ídolo? Que ídolo? É ídolo pra quem é fanático por ele, eu não gosto dele. Gabigol será relacionado para o jogo desta quarta contra o Amazonas, pela Copa do Brasil no Maracanã. Cabe a Tite decidir se Gabi já entra em campo, se será titular ou reserva. Estou feliz de poder estar voltando, estar com meus companheiros. É claro que ansioso para poder amanhã. Tomara que o Maracanã esteja lotado. Se eu puder fazer um pedido, eu espero que esteja lotado, que a torcida compareça. Os torcedores já prometem que a energia do Maraca será diferente. Já para poder daí as caras, a torcida, poder ver e... Somos milhões, né? Todo mundo ficar emocionado com a volta dele. Eu, principalmente, vou estar lá. Tite, vamos acordar. Bota o Gabigol pra jogar aquele homem-gol pra cima, ó. Muito bem, tá aí então os personagens das praias do Rio de Janeiro, a repórter Roberta Barroso nos trouxe. Vou dar boa noite então para os nossos comentaristas e a gente já fala sobre essa volta do Gabigol, que agora está à disposição novamente do técnico Tite. Boa noite, André Kfouri. E agora, qual é o status do Gabigol? Como é que ele chega no Flamengo para jogar? Chega e vai ser titular, porque vai ter pressão para isso. Marcela, boa noite. Felipe, boa noite. Gustavo, uma ótima noite a todos. Hoje um pouco mais tarde, mas fiquem conosco. Talvez a volta do Gabriel aconteça no momento apropriado, porque o Flamengo precisa mudar, né? O Flamengo precisa encontrar o seu melhor nível e muitas vezes isso acontece com troca de jogadores, eventualmente com uma mudança na forma de jogar. Alguma coisa precisa acontecer, além daquilo que o Tite disse na última entrevista, depois da derrota para o Botafogo no Clássico, quando ele fala agora é a hora de dar um passo atrás para poder ganhar na frente, não exatamente com essas palavras. Então o Flamengo precisa apresentar para si próprio e para o seu torcedor alguma coisa diferente a partir de agora. E talvez o Gabriel seja essa diferença, ou uma das diferenças que o Flamengo tem. Então até uma coincidência o fato dele estar disponível para a comissão técnica do Flamengo a partir de hoje, né? Sob efeito suspensivo, o caso não acabou. Me parece que essa é uma situação muito mais comportamental, mesmo porque o Gabriel não fez o exame de urina junto com os outros jogadores naquele fatídico dia no Ninho do Urubu, fez na hora do almoço, depois do treino, mas fez também o exame de sangue, ou seja, o Gabriel não estava dopado, a questão não é essa.
Ele não queria esconder as coisas, ele se comportou muito mal, ele tratou mal as pessoas que estavam ali trabalhando, ele foi mal educado, ele foi grosseiro, ele ofendeu as pessoas, ele teve um comportamento muito, muito reprovável, numa situação muito perigosa para ele, porque isso pode ser enquadrado, como foi, numa tentativa de fraude, e isso para um atleta é seríssimo. Então, acabei de dizer, o caso não terminou. Ele consegue um efeito suspensivo que permite que ele jogue e treine, porque ele nem isso podia fazer no clube, enquanto essa situação não percorre o seu trâmite até o fim. Mas, do ponto de vista prático para o Flamengo e para o Tite, talvez seja aquilo que o Flamengo precisa. O Gabriel é um artilheiro, o Gabriel é um ídolo, o Gabriel é um jogador que evidentemente faz falta, mesmo que o Tite até agora tenha escolhido o Pedro de maneira primordial para essa função no ataque, mas ele tem uma opção e não é todo treinador que tem o Gabriel Barbosa como opção para ser escalado. Fala, Zupa, boa noite também para você. Boa noite. E já diz a tua introdução, como é que você encara o status do Gabigol nessa volta agora pro Flamengo? O futebol é muito maluco, né? Boa noite a todos, boa noite ao Fã de Esporte. Boa noite. Tava pensando a mesma coisa. Acho que foi dia 16 de março, o último jogo do Gabriel foi dia 16 de março, faz 1 mês e meio. Quando o Gabriel ele é suspenso e é proibido de inclusive entrar no Ninho do Urubu, no Maracanã e tal, o Flamengo vivia um grande momento no Campeonato Carioca. O Tite era visto como um técnico que tocava muito bem o trabalho. O Gabriel era um cara que naquele instante não tinha chance de ganhar vaga, porque não havia vaga em disputa. Sim. 45 dias depois, o Tite já não faz mais um bom trabalho, o Flamengo não vive um bom momento, o Gabriel volta a ser opção e possivelmente a salvação. Olha, em 45 dias, como não só o status de disponibilidade do Gabriel mudou, mas o olhar sobre ele mudou, porque o olhar sobre o Flamengo mudou. É muito rápido. É muito rápido. É uma notícia muito boa para o Gabriel, ele poder voltar a trabalhar, né? É uma notícia boa para o Flamengo, poder voltar a contar com o seu jogador em um momento de instabilidade. E até para o Gabriel é interessante, porque o Flamengo entrou numa espiral de instabilidade que não o afetou, porque ele estava à parte disso, né? Afetou o Arrascaeta, que caiu de rendimento, afetou o Bruno Henrique, que não está jogando tudo que pode, outros jogadores que não vivem os seus melhores momentos. No Gabriel, esses jogos sem vencer no Brasileiro, na Libertadores, nele não respingou. Esse é um ponto... Pelo contrário, né? Exato. É o contrário. Esse foi o ponto positivo de ele ficar fora. Eu só acho importante que a gente não esqueça que o Gabriel não está voltando de uma lesão, né? Ele está voltando, ele conseguiu um efeito suspensivo, então ele está, por hora, retornando de uma suspensão de um ato grave que ele cometeu. Ele não estava dopado, eu acredito que ele não quis fraudar o exame, mas, como o André falou, os movimentos dele foram muito ruins e se enquadram na tentativa de fraude, que é uma falha grave nessa relação entre esporte e doping. Só para a gente não esquecer que, de alguma forma, esse caso tem que servir de aprendizado para o Gabriel. Evidente. Porque a atitude dele foi muito ruim. Sim. Não só com os funcionários, né, os aplicadores do exame, os coletores do exame de doping, mas nessa ideia de muitas vezes o atleta se sentir maior do que tudo, né, porque pode tudo e não pode. Então, acho importante que o Flamengo, inclusive, tenha essa noção de que esse caso tem que servir para o Gabriel ser repreendido. Não só a celebração do seu retorno, porque hoje é um dia alegre para todos eles, e acho que essa parte da punição / educação do caso, ela tem que ser grifada. Agora, a bomba, entre aspas, está na mão do Tite, né? Porque o Tite não é o técnico mais afeito a usar o Gabriel desde o princípio, ele não é a escolha principal do Gabriel, mas dadas as circunstâncias, talvez ele seja, entre aspas, obrigado, né? Pelas circunstâncias, a olhar de outra forma para o Gabriel. E aí é interessante, a gente tem inclusive uma tela para reforçar um pouco esse debate, André, que eu jogaria para você, porque eu acho muito curioso quando o futebol apresenta alguma linha do tempo tão curta que traça essa mudança, né, que o Zupac trouxe. A gente tem Gabigol na temporada, 8 jogos, foi titular em 2, ou seja, 25%, minutos, média, 36,8, ou seja, ele não tem de média um tempo por jogo. 2 gols. E aí é um pouco isso. A gente vem de um Flamengo e Botafogo que uma das manchetes era o Flamengo não ter dado um chute no gol. E de um time que fica aí 2 jogos sem vencer, 3 jogos sem vencer. São 4 jogos sem vencer. E isso é não uma crise, mas é algo palpitante. E aí ele volta
como eu disse, o Zupac com razoável clamor a rubro-negros, inclusive entre nós na redação, dizendo que acham que ele vai ser solicitado rapidamente, prontamente, como o Salvador. Eu queria que você falasse, é isso? É o Salvador? Pode ser, né? Porque aí vai depender muito da confiança que a comissão técnica tem no momento físico do Gabriel, aquilo que ele está fazendo, ele está afastado há bastante tempo, tempo suficiente para ele perder ritmo, para ele perder, né? A coisa do contato, da sensibilidade com a bola, os tempos do jogo, etc. Mas também há jogadores que recuperam isso, resgatam esses fundamentos muito mais rapidamente do que os outros. E ele pode ser o cara certo que o Flamengo estava esperando para tentar um novo caminho nessa temporada. E tem um outro núcleo nessa série toda, né? Já levando a conversa para a dramaturgia, é o núcleo da renovação de contrato do Gabriel, né? No meio do ano, ele pode tomar uma decisão que talvez esteja tomada já na cabeça dele, talvez não. Ele pode ser o tipo de pessoa que não se planeja tanto e deixa as coisas acontecerem, como ele se sente, como está o ambiente. Então, se o Gabriel voltar e já voltar metendo medo do Zico, que fez aquela aposta com ele sobre os gols do ano e tal, a questão contratual se resolve apenas pela pressão popular. O Gabriel continua sendo o jogador do Flamengo, um ídolo da torcida, recupera o seu lugar, ajuda a recuperar esse trecho de temporada ruim para o Flamengo até agora. E isso está na mão dele. Tecnicamente, ele é muito capaz. Se essa questão de se comportar dessa forma, como se ele fosse uma celebridade acima de qualquer coisa, onde já se viu e tudo mais, eu sou isso, aquilo. Se ele tirar isso um pouco da trajetória dele, embora todos conheçam a personalidade que ele tem muita chance de ser esse salvador. Eu acho que o Flamengo não... A questão do Flamengo não depende de uma pessoa, mas ele pode ajudar muito, pode mesmo. Ô Zupa, você acha que vai ter uma pressão para colocarem o Gabigol? A torcida, eu imagino que vai começar essa pressão, porque quando está um momento ruim, tudo eles querem mudar para ver se acontece algo de diferente do que está acontecendo. Então, eu imagino que a torcida vai fazer essa pressão para o Tite. Mas você acha que isso pode fazer o Tite mudar algo do que ele está imaginando para o time? Que vai existir uma pressão de fora para dentro, e fora, não falo de diretoria, eu falo de arquibancada, eu não tenho nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Se o Gabriel não for titular contra o Amazonas no meio de semana, amanhã, né, pela Copa do Brasil, e o Flamengo tiver 20 minutos ruins contra o Amazonas no Maracanã, o Maracanã vai implorar pelo Gabriel. Verdade. Esse eu não tenho nenhuma dúvida. E é possível que o Tite fique mais flexível a isso, por ele também entender que o time não vive um bom momento. E ter essa sensibilidade do que pode ajudar na circunstância. Então eu acredito que talvez ele possa ficar mais sensível ao que está acontecendo ao redor, entendendo que o Gabriel pode ajudá-lo, né? Não sei se com o Pedro, não sei se no lugar do Pedro, não sei quais são os pensamentos do Tite sobre essa utilização, mas acho que essa ausência do Gabriel, com a queda de rendimento, com a volta do Gabriel no Maracanã, com o momento que o Flamengo vive, eu acho que pode acelerar o retorno dele, sim. E Gabriel Barbosa está assim, como você está vendo nessa imagem. Olha a virada, Gabriel. Incrível. Gabriel Barbosa pode estar iniciando a maior virada da sua carreira. Porque hoje pela manhã, o CAIS, a Corte Arbitral do Esporte, lá na Suíça, a instância máxima da Justiça Desportiva, concedeu por unanimidade o efeito suspensivo para Gabigol. E isso significa que ele está liberado para jogar até acontecer o recurso final do caso, que ainda não tem data marcada. Mas o efeito suspensivo foi dado por unanimidade, o que indica uma posição favorável do jogador em toda essa situação. O panorama é positivo. Ele está de volta, o guerreiro galáctico, o predestinado, o iluminado, o escolhido para entrar na galeria dos imortais rubro-negros. Um jogador que está na história do Flamengo. Para muitos está abaixo apenas de Zico como o maior ídolo da história do clube.
E há motivos para isso. Gabriel Barbosa esteve em 3 finais de Libertadores com o Flamengo, ganhou 2, fez gols em todas elas e decidiu 2 Libertadores para o Flamengo. Em 2023, ele esteve muito mal. Começou 2024 muito mal. Tite chegou. É claro que Tite não conta com ele na sua lista de preferências. Tite prefere Pedro e outros jogadores. Mas aí é que está o detalhe do destino nessa história. Gabigol volta no momento em que o Flamengo está em baixa. Vive o seu pior momento na temporada. Vem de 2 derrotas. O trabalho de Tite extremamente questionado. E a volta do Gabriel, nesse momento, dá a ele todas as possibilidades de receber oportunidade. A nação rubro-negra quer a presença de Gabigol. E Tite será obrigado a colocá-lo para jogar. Ele já estará à disposição na partida contra o Amazonas na Copa do Brasil. E com certeza ele terá chance de dar a volta por cima. Retomar o seu nível, apresentar o seu bom futebol, ser decisivo de novo e abrir uma concorrência com Pedro. Se Pedro tem números incríveis na temporada, mas vem caindo de rendimento, agora é bom ele ficar atento, porque tem uma concorrência à altura e um cara que é muito maior do que o Pedro na história do Flamengo chegou para disputar a posição. Depende de Gabriel Barbosa, ele recuperar o foco, ele voltar à linha e entrar em campo para mostrar o seu potencial. Ele é um jogador de apenas 27 anos, ele tem muita coisa pela frente e pode continuar fazendo história. Quem sabe esse ano de 2024 não fique marcado exatamente pelo momento da virada de Gabriel Barbosa. Começou mal, foi suspenso, volta e dá uma virada incrível na sua vida, na sua carreira, até maior do que a virada contra o River Plate em 2019. A expectativa é essa. Gabigol tem uma grande chance. E para o Flamengo, a volta dele é importante nesse momento. É um alento. Embora uma parte da torcida não goste dele, o respeita, sabe da sua influência, do seu impacto. E ele chegar agora, no momento que o Flamengo está caindo, dá uma levantada em toda a situação. Vai ser muito interessante poder acompanhar o retorno do Gabigol. E agora tem um detalhe. O Pedro tem uma enorme chance de ser convocado para a seleção brasileira na Copa América. Então, não tem jeito. O Gabigol vai jogar. E será que eu vou narrar de novo? Pelos poderes rubro-negros de Gabigol. E olha a virada, Gabriel. Incrível, incrível. E essa é uma notícia que mexe com todo mundo no futebol, porque Gabriel Barbosa causa um impacto imenso na torcida do Flamengo e também nas outras torcidas, que tem nele sempre um alvo, porque ele provoca, porque ele incomoda, que ele é gigantesco. Então, senhoras e senhores, Gabigol está de volta e o futebol agradece. Olha a virada, Gabriel! Um bastidor que aconteceu ontem. Inclusive, informação, o novo contrato do Flamengo com a Adidas foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do Flamengo, contrato milionário. Só que nessa reunião do Conselho Deliberativo, enquanto acontecia a reunião, a alguns metros da sede do Flamengo, lá na Gávea, que na verdade fica no bairro do Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, estava acontecendo um lançamento de um livro que se chama Paixão e Sucesso, a gestão que transformou um clube. Inclusive eu recebi esse livro, vou até fazer questão numa próxima oportunidade de mostrar esse livro para vocês aqui. E estavam lá Eduardo Bandeira de Melo, pessoas que fizeram parte da gestão Eduardo Bandeira de Melo de 2013 a 2018. Vale ressaltar que várias pessoas que participaram dessa gestão foram convidadas para falar no livro também. Valim Vasconcelos, Landim, vários VPs foram chamados, mas aceitavam ou não. Lá na reunião do Conselho Deliberativo, enquanto acontecia esse lançamento, na reunião do Conselho Deliberativo, Valim Vasconcelos, homem forte na política do Flamengo e que fez parte tanto da gestão Eduardo Bandeira de Melo quanto da gestão Rodolfo Landim, pediu a palavra na reunião do CODE e criticou a postura dos responsáveis pelo livro. Valim foi aplaudido de pé por algumas pessoas presentes na reunião do Conselho Deliberativo. Uma fonte minha que estava na reunião me resumiu o que ele disse. Abre aspas. Ele parabenizou o balanço, disse que ficou
feliz vendo 10 anos depois que eles começaram tudo, e estavam ali na reunião ele, Landim, Rodrigo Toches, BAP, etc. Aí mencionou o Goni e o falecido Carlos Iangoni, que começaram o projeto, mas mesmo assim eles não se sentiam únicos responsáveis. E sim, todo o conselho que estava ali se dedicando junto com eles até 22 horas da noite, 10 horas da noite, durante todo esse tempo para as aprovações e etc. Aí ele é obrigado a ver meia dúzia de sócios lançando livro como se fosse o responsável, os responsáveis pela transformação. Valim confirmou que teve esse discurso e vida que segue. Galera, é o seguinte, já que o Flamengo acabou de confirmar, vai para o jogo, o Flamengo confirmou que Gabigol está relacionado para pegar o Amazonas nessa quarta-feira no Maracanã. Eu acho certíssimo, mesmo que ele não tenha condições de jogo, desde fevereiro sem entrar em campo contra o Fluminense, daquela vitória por 2-0, mas, gente, na boa, não há motivos para o Gabigol não ir. Vamos lá, qual é o aperitivo que o torcedor do Flamengo teria de ir num jogo desse? O Flamengo vem jogando mal, jogo 9h30 da noite, ingresso caro, Amazonas, um time fraco, todo mundo sabe que o Flamengo deve ganhar. Qual seria o aperitivo? O aperitivo veio, o Gabigol, a atração à parte veio. Só do Gabigol estar relacionado, isso já é uma atração para a torcida comparecer em massa ao Maracanã. Ou vocês acham que isso não vai acontecer? O Gabigol voltou, é óbvio que vai, tá certo. O Gabigol é gigante na história do Flamengo. O Gabigol, olha só, a gente vinha falando das atuações do Flamengo, do Tite, preservando ou não. O Gabigol conseguiu mudar o foco do Flamengo. Era a notícia que o Flamengo precisava, a notícia extremamente positiva. Agora, a gente só está falando do Gabigol, não está falando do Tite, por exemplo. Certo o Gabigol ir para o jogo, certo o Tite em relacionar ao jogador, certo a diretoria, certo a comissão, a assessoria do Flamengo em confirmar que ele vai para o jogo. Porque a gente publicou nas outras redes sociais, no Instagram, no Twitter, que Gabigol iria para o jogo. Mas quando o Flamengo vem oficialmente diz que ele vai para o jogo, isso ajuda demais e com certeza o público vai marcar muita presença no Maracanã nessa quarta-feira para dar apoio ao Gabigol. Os bastidores desse retorno do Gabigol, ele foi muito aplaudido pelos funcionários, muita gente o abraçando, o Tite extremamente feliz, o Gabigol, um cara que é querido internamente por funcionários, voltou feliz da vida, estava muito contente, ele falava isso o tempo todo lá no CT Ninho do Urubu, que estava muito feliz de poder voltar. Se põe no lugar do Gabigol um pouco de empatia, o cara ficou um tempão, mais de um mês afastado sem poder nem ir ao Ninho do Urubu. O cara tá de volta, fazer uma analogia esdrúxula, é basicamente na época de escola, você amava o seu ambiente de escola, e aí você ficava um longo período doente, isso aconteceu comigo, por isso que eu estou dando esse exemplo. Lembro como se fosse hoje. Aí fiquei um longo período doente. Na época eu peguei dengue, só para vocês terem noção. Cara, e quando eu voltei para a escola eu fiquei muito feliz. E o Gabigol tá tendo essa emoção novamente. Só de viver a atmosfera do jogo nessa quarta-feira para ele vai fazer bem demais para ele. Ouvir a torcida gritar o nome dele. Tá certo, o Gabigol tinha que ir sim para o jogo. Bola dentro de todos os envolvidos nessa decisão. Hoje surgiu uma notícia lá de Belo Horizonte que o Gabigol poderia ir para o Cruzeiro. Gente, não procede isso, de verdade, isso não procede, não tem nada, nenhuma possibilidade disso acontecer agora, até porque o Cruzeiro está passando por uma mudança de gestão. O Ronaldo, que era dono da SAF, vendeu a SAF para Pedro Lourenço, o famoso Pedrinho BH, que é um cruzeirense fanático, sempre ajudou o Cruzeiro. Não tem nada disso nesse momento, não caiam nessa, digamos, fake news, não procede essa informação que Gabigol pode ir para o Cruzeiro. Para finalizar nosso vídeo, galera, vou falar aqui do Landim, que deu uma entrevista ao GE e falou sobre estádio próprio. Para ter um estádio de 80 mil pessoas no espaço reduzido, o Flamengo aposta numa construção mais vertical e bem diferente do Maracanã. Abre aspas para Rodolfo Landim em entrevista ao GE. É sim possível colocar um estádio de 80 mil pessoas numa área de 87 mil quadrados. A gente já fez um anteprojeto de colocação desse estádio. Ainda daria chance de a gente fazer uma grande praça na frente. Em volta dessa praça a gente poderia colocar uma série de restaurantes, pontos e tal. Nessa praça, inclusive, poderíamos colocar telões para quem não tiver condição de ir aos grandes jogos ou para quem não conseguir ingresso. Tudo isso já foi pensado. Quando foi testado para uma capacidade de 80 mil pessoas. Mas é claro que tudo isso levando em consideração algumas expectativas em relação a demandas de espaço de saída. Por exemplo, para atender a legislação
a legislação de corpo de bombeiros e uma série de coisas. Mesmo levando em consideração tudo isso, caberia um estádio de 80 mil pessoas, seria uma arena bem mais vertical. Tá aí, Rodolfo Landim voltando a falar em estádio próprio. Eu acredito que ele vai fazer de tudo para tirar esse projeto do papel, porque, repito, só falta isso para a grandiosa história do Flamengo. Ter um estádio próprio e um estádio grande. Não vem com esse papinho de estádio pequeno só para dizer que tem, não. Se é para ter estádio, que tem um estádio com uma capacidade boa. 80 mil pessoas, eu acho uma capacidade bem razoável. Claro, quanto mais, melhor, mas se for 80 mil pessoas, eu acho um estádio com uma boa capacidade. E vocês, o que vocês acham? Podem opinar bastante. É isso aí, nação, tá aí as últimas informações do Flamengo nesse feriado, na manhã desta quarta-feira. Agora é o seguinte, o Flamengo entra em campo hoje, partida de estreia pela Copa do Brasil 2024, e o Flamengo precisa fazer um bom resultado. Isso porque a primeira partida da Copa do Brasil contra o Amazonas vai ser no Maracanã. O Flamengo precisa fazer um bom resultado para poder ficar bem tranquilo quando jogar lá em Manaus. E a pergunta é o seguinte para você, arrisca o palpite nos comentários, quem vence a partida e qual é o placar? Eu já vou deixar meu palpite registrado aqui, para mim vai dar Flamengo 3-0. Essa é a minha opinião, eu vou deixar aqui e tomara que saia um gol do Gabigol e acabe essa crise de vez aí entre... Tem torcedores que gostam do Gabigol, outros que não gostam, mas que ele se deslanche, que ele volte a ser aquele Gabigol de 2019, 20, para que assim o Flamengo também possa aí decolar e voltar às vitórias. Já estamos aí a 3 partidas sem vencer, né? Uma partida de empate com o Palmeiras, depois foi a derrota lá na Libertadores para o Bolívar e depois agora para o Botafogo. Vamos ver o que vai acontecer na Copa do Brasil e no sábado o Flamengo já enfrenta o Bragantino em São Paulo. E aí vamos ver o que o Tite vai preparar, né? Tomara que não poupe ninguém, meu amigo, que comece logo aí colocar os jogadores em campo. Vamos ter algumas mudanças na escalação, isso porque o Arrascaeta e Eric Pulgar estão lesionados. Então vamos ver o que o Tite vai preparar, a gente vai trazendo as informações pra vocês, tá certo? É isso aí, nação, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, lembrando a você que hoje vamos trazer pra você o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo aqui no nosso canal, então fica ligado, deixe seu like, ative o sino das notificações, forte abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.